Hoje nós falaremos sobre o segundo episódio de Chainsaw Man e sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Vem comigo pra ver tudo o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 5 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever no canal e você vai estar ajudando imensamente o canal a crescer. Caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, ativando o sininho você vai estar recebendo notificação toda vez que vídeo novo sair, para você continuar acompanhando o conteúdo. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Começando com o segundo episódio de Chainsaw Man. O episódio já começou com o Denji sendo levado pela Makima em direção à sede dos caçadores de demônios. Enquanto eles estavam no caminho, então, o Denji começou, por meio das interações que ele estava tendo ali com a Makima, a imaginar como é que ela era. Ele pensou que a Makima seria gentil após o abraço que ela deu nele no final do episódio passado, mas ele acabou mudando de ideia um pouco, dado a maneira que ela se comportou com relação a ele. Ela estava parecendo um pouco possessiva e também um pouco controladora demais, tanto que ela pediu até para ele falar sim ou ao, né, como se ele fosse um cachorrinho dela mesmo, mas eles acabaram ali parando no caminho pra ter uma refeição, e a Makima falou até que pagaria pro Denji pra que ele comesse. O Denji foi lá, pediu um udon, e aí quando o udon chegou, ele acabou desmaiando. Ele acabou acordando no colo da Makima, e daí quando ele foi comer o udon, ele acabou pedindo ali pra Makima dar na boca dele, porque teoricamente ele ainda tá meio fraco, etc. E aí ele perguntou que tipo de pessoa que a Makima gostava, e ela falou que gostava de pessoas exatamente igual o Denji. Não dá pra saber exatamente em que sentido que ela tava dizendo isso. Todas essas interações que eles tiveram, principalmente no local ali onde eles compraram o udon, já foi o suficiente pra fazer o Denji mudar completamente de ideia sobre ela, basicamente se apaixonar pela Makima muito rapidamente. Eles chegaram então na cidade e eles foram até a sede dos caçadores de demônios. Lá na sede, no escritório da Makima, ele já conheceu um dos futuros companheiros dele, que é o líder do esquadrão da Makima, que se apresentou como Aki, e eles já partiram pra uma ronda pra se enturmar. Enquanto eles estavam andando pela rua, o Denji acabou perguntando pro Aki se a Makima tinha namorado. O Aki já foi bem direto, levou ele pro beco e começou a espancar ele pra ver se ele acordava pra vida, porque parecia que o Denji não tava levando o trabalho a sério, pelo simples fato de que ele tava perguntando sobre a Makima, que não tem absolutamente nada a ver com a missão, ao invés de levar o negócio a sério. Quando o Aki tava se virando, achando que já tinha dado a lição de moral no Denji, o Denji acabou contra-atacando o Aki e chutando as bolas dele várias vezes, e aí o Denji falou que tava levando realmente o negócio a sério e que ele até morreria por esse trabalho na maior tranquilidade. O Aki acabou levantando, eles continuaram lutando até que o Denji terminou ali a batalha, dando outro chute nas bolas dele e levando ele novamente ali pra sede. A Makima percebeu que eles se entrosaram até que bem ali no trabalho, e aí ela falou que o Denji passaria a morar na casa do Aki a partir de hoje. Passou então pra eles indo pra casa, e o Denji então misturando todas as geleias que ele podia colocar no pão, e então provando esse pão, que pra ele era algo totalmente novo, uma comida decente, pela segunda vez agora na vida, e então mostrou ele interagindo ali com os vários cômodos da casa, aos quais ele não tinha acesso na sua vida anterior. Aí passou então pra eles efetuando de verdade uma missão ali de caçadores de demônios. Os policiais haviam interditado uma casa em que havia um infernal nela. Infernal é uma pessoa que foi controlada por um demônio, então é uma fusão entre uma pessoa e um demônio, e então a missão deles era matar esse infernal que havia surgido na casa. Quando eles chegaram até o local em que o infernal estava, o Aki pediu pro Denji mostrar o seu poder de demônio para que ele matasse o infernal. Só que o Denji já matou o infernal com uma machadada mesmo, porque o infernal ali parecia realmente muito fraco, e uma simples machadada do Denji já fazia o trabalho. Ele também disse que ele queria trazer uma morte um pouco mais agradável ali para aquele infernal e não queria que ele sofresse com a morte. O Aki então aproveita para dizer que a família dele inteira foi morta por demônios e que ele não tinha nenhuma dó de nenhum demônio e ele mataria todos eles da maneira mais dolorosa possível, porque eles são os responsáveis por trazer desordem ao mundo e tristeza para muitas pessoas. O Denji acabou encontrando então umas playboys no chão e acabou pegando elas ali para levar para casa, e ele acabou pensando na sua vida de agora. O sonho dele era simplesmente ter uma vida decente, e agora que ele conseguiu esse sonho, ele percebeu que não é o suficiente, ele não tá satisfeito. Parece que falta alguma coisa na vida dele. Mesmo que ele já tenha uma casa para onde ir, mesmo que ele já tenha comida o suficiente para ele não passar fome, e analisando a Playboy, ele pensou que talvez o próximo objetivo da vida dele, a coisa mais importante que ele tenha para fazer agora, seria apertar uns peitos, especialmente os da Makima. O que é uma conclusão, sinceramente, bem inesperada e até infantil de se levar em conta. E isso ele fez também levando em conta do que o Aki estava falando sobre levar o trabalho a sério. Se ele tiver uma motivação suficiente, que no caso foi essa que ele inventou de última hora, talvez ele
ele conseguisse executar as coisas com mais seriedade do que ele está, inclusive, agora. Aí passou novamente pro escritório da Máquina, e aí a Máquina falou que eles fariam um exercício de ronda novamente, só que dessa vez em duplas e com uma dupla diferente do que foi feita antes, decididas pelo próprio Aki. Foi aí que chegou um fatídico momento de apresentação do personagem mais famoso da obra, que é a Power. A Power acabou chegando, ela era um novo membro ali do esquadrão do Aki, e ela estaria fazendo essa ronda com o Denji em dupla. Ela também é uma Infernal, só que é uma Infernal que consegue utilizar o cérebro, ela é uma pessoa um pouquinho mais racional, então ela consegue executar ordens pelo menos. O Denji então partiu para essa ronda aí com a Power, e eles estavam ali rondando em cima do prédio para ver se eles encontravam qualquer irregularidade nas redondezas, vendo as coisas de um local mais alto. Acabou que eles não estavam encontrando nada e o Denji já estava achando até estranho o que estava acontecendo, até que a Power disse que pelos demônios sentirem o cheiro do sangue dela, eles já estavam se afastando, é como se ela fosse um repelente de demônios. E aí o Denji ficou até triste porque foi o Aki que montou essa pra cima dele, então foi ele que sacaneou o Denji para ele ficar com uma comissão e um mérito menor. Eventualmente, a Power conseguiu farejar um demônio e o Denji até que tentou acompanhar ela, mas ela era muito mais rápida que ele, e ela conseguiu chegar até o demônio que estava obstruindo uma via, e ela caiu no demônio se jogando do prédio e formando ali com o sangue uma marreta, e aí acabou esse segundo episódio de Chainsaw Man, com a Power massacrando aí um demônio e se vangloriando ali de ter conseguido matar um. Bora então, porque eu achei do episódio. Bom, pelo que deu ali pra perceber, já pelo poder da Power, ela é um infernal, e o demônio que se fundiu com ela foi o demônio do sangue, e justamente por isso ela conseguiu manipular ali livremente o sangue dela, transformando em uma marreta, já deixando esse fato ali explicadinho. Finalmente aí foi apresentada a Power, com certeza vai ser a waifu do ano, mesmo com candidatas muito fortes vindo esse ano, tanto a Marin de Sonobisuke Doll, como a Nazuna de Yofukashi no Uta, e até mesmo as garotas de Kanojo Okarishimasu, mas mesmo assim, tenho quase certeza que a Power vai ganhar qualquer categoria aí de Best Girl do ano, porque a Power, vocês podem nem ver anime direito, vocês conhecem a Power, desde que Chainsaw Man saiu, é a sensação das waifus, querendo ou não, é mais uma pra conta das mulheres retardadas dos animes. Agora, com relação ao episódio, eu gostei bastante da maneira que ele foi apresentado, deu pra ver que até nos mínimos detalhes, o estúdio tá dando atenção e tá trazendo o máximo de qualidade que eles conseguem pra Chainsaw Man. O Denji finalmente aí conseguiu ter uma vida decente, e ele também percebeu que aquilo não era o suficiente pra satisfazer a vida dele. Enquanto ele estava naquela situação extremamente miserável, ele pensava que ele conseguiria viver o resto da vida dele, caso ele realizasse o sonho dele de ter uma vida decente. Mas ele percebeu muito rápido que os prazeres da vida, esses prazeres maiores que a gente almeja, não são eternos. Ter realizado aquele sonho não estava trazendo a felicidade que ele pensou que traria, ele já tá pensando no próximo objetivo dele, que no caso dele é em pegar em alguns peitos. O Denji mesmo tá na puberdade, completamente compreensível, e novamente trazendo uma coisa que eu já falei pra vocês na review do episódio 1, que é o lado completamente hedonista do Denji. Como ele não conseguiu obter nenhum prazer na vida até esse momento em que ele está, ele quer aproveitar o máximo que ele pode agora, fazer as coisas que dão prazer imediato. Como, por exemplo, agora que ele tem um objetivo realmente muito simples, se comparar com um sonho de vida mesmo. Pode parecer bem idiota pra quem tá ouvindo de fora, mas ver esse tipo de construção no personagem do Denji é muito interessante, justamente pela origem dele e a maneira que ele pensa, a maneira que ele age, que é, como eu disse, muito hedonista. E vamos ver como isso se desenrola daqui pra frente, agora que ele tá vivendo a sua vida de adolescente, entre aspas, como ele deveria viver, e ver como essa amizade aí que talvez surja entre ele, o Aki e até mesmo a Power se desenrola. Eu gostei bastante do ritmo e da atmosfera que o estúdio conseguiu trazer pro episódio. Durante a maioria do episódio teve uma hora bem descompromissada, teve foco nos momentos certos pros pensamentos que deveriam ser desenvolvidos no episódio, então eu acho que ainda manteve uma qualidade muito boa. É isso basicamente, bora agora pro episódio de Mob. O terceiro episódio de Mob começa com o Mob ali se encontrando rapidamente com a Tsubomi, que é a menina que ele gosta, e ela estava ali em uma situação bem delicada, porque ela veio espirrada, e aí um pouco de catarro espirrou na mão dela, e aí ela precisava de uma ajudinha ali pra dispersar as amigas dela, pra ela conseguir limpar a mão sem que ninguém percebesse, pra não dar problema, etc. Aí o Mob chegou, ele acabou dispersando a atenção das amigas dela, as amigas foram embora, e ainda deu um lencinho pra ela se limpar, ajudando ela de verdade. A Tsubomi agradeceu e tudo, e falou até mais pro Mob. E aí o Mob acabou ficando muito feliz com esse até mais, então ele começou a pensar coisas que não necessariamente significavam o que ela quis dizer. Na saída do colégio, então, uma das meninas acabou chamando o Mob para um compromisso, e outra também veio logo atrás chamando ele para outro compromisso, o que fez ele parecer um pouquinho mais importante, e ainda para complementar mais, veio outra menina falando que ele anda popular na escola, o que fez o ego do Mob inflar um pouquinho, e aí até mesmo o irmão dele chegou para perguntar se ele queria ir para casa junto com ele. Quando eles estavam indo para casa, haviam várias pessoas olhando na
direção deles, e o mob acabou pensando que essas pessoas estavam olhando para ele, quando na verdade muitas delas estavam olhando para o seu irmão, e isso fez com que o ego dele inflasse até chegar no máximo. Eles fizeram até uma brincadeira com o 100% do mob, chegando até o 100%, só que dessa vez ele ficando super shed, se achando a última bolacha do pacote. E aí o irmão dele ficou muito feliz pelo mob ter chegado nessa fase da vida, então até o irmão dele parabenizou. Aí passou para uma perspectiva diferente sobre como andava as coisas na cidade com relação à árvore divina, que é o brócolis gigante. Muitas pessoas começaram a idolatrar essa árvore divina como se fosse um novo deus que surgiu na cidade. Como essa energia era constantemente canalizada para a árvore, mas a árvore não era nada além de uma árvore, qualquer espírito que entrasse em contato com essa árvore canalizaria esses poderes para ele, e então o Covinhas aproveitou para tomar um pouco desse poder que estava sendo direcionado para a árvore para ele. Depois disso então, já passou pro mob já em casa, e ele recebeu uma ligação da Mesato falando que vai ter uma conferência em que as pessoas vão escolher o próximo fundador da religião do capacete psíquico para idolatrar o cara responsável por criar a árvore, que ninguém sabe que é o mob. A Mesato então sugeriu que o mob fosse até essa conferência para ele se provar o grande fundador dessa religião. O mob inicialmente recusou a ideia, mas quando a Mesato falou que isso o tornaria mais popular com as mulheres, ele automaticamente entrou no modo mob 100% shed se achando e pensou que seria uma boa ideia ele aparecer lá para mostrar os poderes dele. Terminando essa chamada com a Mesato, o Covinhas apareceu para sugerir pro mob fazer exatamente o que a Mesato estava falando para ele, se mostrar superior para eles dois se tornarem alvo de idolatria dessa religião sem Deus. Ele até fala pro Covinhas que ele já tá se tornando mais popular com as mulheres, e ele também não pode deixar que o Covinhas seja o fundador da religião, pois para isso é necessário que a pessoa possua poderes divinos, e só o mob possui, porque realmente ele é o paranormal mais forte que existe. O Covinhas até tentou convencer o mob ali mesmo, mas o mob não tá interessado em poder. O único objetivo dele em se tornar esse fundador é para chamar a atenção das mulheres, porque ele tá nessa fase aí de se achar. O Covinhas depois disso então desistiu e foi embora. Passou então pro mob tendo uma conversa casual ali com o Serizawa e o Reigen no escritório do Reigen. O Reigen então chegou a mencionar que haviam coisas muito estranhas acontecendo ultimamente, porque as pessoas estão pedindo para eles exorcizarem umas raízes que estão surgindo de lugares aleatórios e que estão destruindo alguns locais públicos. Mas isso obviamente tem muito a ver com esse brócolis gigante que está crescendo cada vez mais por causa da energia que as pessoas estão mandando para lá, tratando-o como uma divindade. De qualquer maneira, o Reigen perguntou se tinha algumas novidades para contar, e a novidade era que ele estava se tornando cada vez mais popular. O Reigen começou a achar isso estranho, porque é coisa da idade mesmo do mob, sobre começar a se superestimar, que nem tá acontecendo agora. E aí ele começou a falar sobre outra coisa também, que é a de que com essa conferência da religião do capacete psíquico, o mob pode muito bem se tornar o fundador deles, se mostrar o seu poder para todos. O Reigen inicialmente acha que isso é uma furada, mas depois que o Reigen descobre que há mais de 500 mil seguidores dessa seita, ele pensou que essa era uma ótima oportunidade de negócio, porque ele podia lucrar muito com esse tipo de pessoa, vendendo produtos e realmente tendo uma imagem de um fundador para essa religião. Para isso, porém, ele deveria se vestir melhor para aparecer lá no lugar no dia da transmissão, porque milhares de pessoas vão estar assistindo pela TV, fora as milhares de pessoas que já vão estar na conferência. Então o Reigen deu um salário extra ali pro mob para ele comprar uma roupinha para ele conseguir ir lá. O mob então foi atrás de uma roupa, só que ele queria a ajuda de alguém para fazer isso. Mas ele acabou encontrando o Hanazawa na rua, e aí eles foram lá comprar uma roupa pro mob usar. Acabou que o Hanazawa comprou uma roupa meio estranha pro mob, não parece muito bem uma roupa legal, mas o mob acreditou completamente no Hanazawa. Ele até mostrou pro irmão dele depois, mas o Ritsu acabou achando também estranha, e é isso. No momento em que estava havendo a conferência, porém, o mob havia 2 compromissos, cada um com garotas diferentes. O problema disso é que as garotas não apareceram para o encontro que ele teria com elas, o que era realmente muito estranho. Mas enquanto tudo isso acontecia, havia um mob aparecendo na conferência para se tornar o fundador deles, mas era um mob feito de raízes, muito estranho, que parecia ser uma obra da própria árvore divina do brócolis. Esse mob falso, então, acabou demonstrando seu poder ao vivo ali pra galera, e pelo visto ele se consagrou realmente como fundador por ter feito um brócolis crescer do nada em seus pés. Mostrou então um quadro paralelo entre o próprio mob e o mob planta, mostrando que tem alguma relação entre os dois. E aí acabou esse terceiro episódio da terceira temporada de Mob, nessa situação misteriosa que aconteceu no final do episódio. Bora então porque eu achei dele. Bom, esse negócio que aconteceu aí no final do episódio é realmente muito estranho. Deu a entender que a situação não estava normal, porque as meninas furaram ali o encontro que elas teriam com o mob, mas não parece que foi culpa delas, até porque o mob estava sem energia no celular. O Reigen até tentou contatar ele, e o próprio mob não estava conseguindo contatar nenhuma das garotas, o que significa que alguma coisa muito estranha estava rolando, e não dá pra saber se aquele mob raiz é uma manifestação da própria árvore divina, não dá pra saber se é o próprio Covinhas fazendo aquilo, ou se até mesmo é uma manifestação do ego do mob, que foi construído ao longo desse episódio, pra mostrar
que as coisas estão saindo um pouco do controle. Não dá pra saber realmente, eu consegui pensar apenas nessas hipóteses aí, mas realmente terminou num tom muito misterioso, porque não deu muitas brechas pra gente entender o que tá acontecendo. No mais, foi um episódio bem legal que mostrou uma situação bem real, que é quando uma pessoa que tá um pouco mais reclusa na vida começa a aparecer pros holofotes um pouco, ela começa a se superestimar. Quando eu tava na minha idade de colegial, eu já passei dessa época, então eu já cresci um pouco, mas quando eu era adolescente aconteceu isso comigo também, aposto que tenha acontecido com vocês também, desse negócio de você começar a se superestimar, dessas ilusões aí que a idade, essa puberdade, essa desregulamentação do corpo, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então o Mob chegou nessa fase, o próprio Ritsu reconheceu que o Mob chegou nessa fase e até parabenizou ele, porque ele tá evoluindo, é uma fase do ser humano, ele vai evoluir ainda e começar a pensar de verdade nas coisas como elas são e não se basear nessas ilusões que ele mesmo cria de poder. Mas de qualquer maneira foi um episódio bem legal que introduziu aí um mistério no final pra ser trabalhado no próximo episódio e que eu tô de fato bem ansioso pra saber o que tá acontecendo nessa cidade. O Brócolis por si só já é bem suspeito, porque ele já tá se espalhando para vários lugares e quanto mais pessoas idolatram esse Brócolis, mais esse Brócolis destrói os arredores da cidade espalhando suas raízes, e talvez o Covinhas tenha alguma influência nisso tudo. Eu pensava que o Covinhas viraria um vilão depois dos teasers que tiveram no final do primeiro episódio, mostrando que agora chegaria a era dele, mas pelo visto não. Ele ainda tá querendo aí se aliar com o Mob, ele ainda tá bem de boa com eles, mas agora que houve essa desavença de ideias, tanto do Mob quanto do Covinhas, talvez realmente vire um antagonista aí pra frente. Vamos ter que esperar o desenrolar aí das coisas. Não teve muita coisa fora o Mob Giga Shed, bem engraçado, que ainda teve essa piada do paralelo do 100% de poder com 100% de prepotência, que também foi bem engraçado, eu ri bastante. E também essa capacidade de se identificar mais uma vez uma fase da vida que o Mob tá passando, que eu também já passei, também foi bem engraçado e bem divertido de acompanhar. E é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar respondendo vocês, eu vou estar interagindo com vocês. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!